Olá, estamos começando mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é jornalista e escritora Olívia de Cássia Cerqueira. Ela que lançou recentemente o livro Mosaicos do Tempo. Tudo bem, Olívia? Tudo bem. A gente já agradece por sua vinda aqui. E eu agradeço a vocês pelo convite. A gente quer falar sobre coisa boa, né? Seu livro, você recentemente lançou um livro, foi agora em agosto, né? E o que é que fala esse livro? A gente já sabe um pouquinho que tem memórias da sua infância também, e também tem a história de uma doença que acomete a sua família, né? E a gente queria falar dos dois pontos. Vamos começar falando de como surgiu a ideia desse livro. A ideia do livro foi quando eu me separei, que tive depressão, estava fazendo terapia e aí estava ficando muito dispendioso. Aí eu disse para a terapeuta que ia fazer a minha própria terapia. Chegando em casa, comecei a escrever à noite, nas madrugadas, que eu não dormia, só chorava. Aí, em 2 dias, eu já tinha escrito 10 páginas, isso entre choros e soluços. E aí eu resolvi seguir em frente e escrever. Quer dizer que se jogou mesmo na escrita e foi lembrando... Fui lembrando, né, da passagens. Infância, comecei, né, na infância. Aí no caminhar eu comecei a fazer árvore genealógica. E lembrei que meu primo, que faleceu recentemente, Zé Cícero, ele tinha muitas informações a respeito da família e a respeito dessa doença da ataxia que acomete a minha família desde o século, acho que 19. É ataxia ou a chamada doença de Machado? Ataxia espinocerebelar é o nome científico, mas é conhecida como doença de Machado Joseph. E aí, comecei a ter essas informações fazendo a árvore genealógica. E entre escrever e fazer árvore, eu fui descobrindo coisas, personagens da minha família que eu não conhecia até então. E me animei e fui escrevendo. No final já tinha quase 200 páginas escritas. E a sua infância se passou no município de União dos Palmares, na Rua da Ponte, que foi destruída em 2010 com as enchentes, né? E eu relato histórias das enchentes que eu presenciei e dos banhos do rio Mundaú, os banhos de chuva nas biqueiras das casas e por aí fui falando. E também minha infância no sítio Barriguda, do meu tio Antônio Paes, que fica próxima, que é de Capela, mas fica próximo à União dos Palmares. E aí eu descrevo paisagens e situações. E de quando você começou, né? Dessa sua caminhada inicial de escrever como uma terapia, né? E que escreveu rapidamente já no início do livro, aí já 10 páginas, né? Em 2 dias, até a publicação. Como é essa caminhada? Olha, foi longa. Eu terminei em 2004. De lá para cá, eu fiz várias intervenções no livro. Ia lembrando de uma situação, aí eu digo, eu não coloquei isso. Aí eu começava a ler de novo, aí tem um erro ortográfico, aí corrigia, e acrescentava e corrigia. Mas aí, ao longo desse tempo, eu fui fazendo orçamentos. E eu vi que eu não tinha condições de imprimir por minha conta. Ainda é muito caro, né, Olívia? É muito caro. Eu acho que devia ter mais valorização. Claro. Aí pedi socorro a Ana Cláudia Odilon, que já tem livros publicados. São jornalistas também, amigos nossos. Aí, quando eu me desespero, chegam lá em casa. A gente tem uma proposta para fazer, já chegaram com uma proposta pronta. Vamos fazer uma campanha coletiva de financiamento da campanha. E aí eu aceitei, a gente começou e foi rápido entre... eles chegaram lá com a ideia e a gente começar a campanha, foi rápido. Aí foi rápida a publicação, dei mais uma olhada e acrescentei mais um depoimento de uma táxica. E aí foi. Agora conta pra gente sobre como é essa doença que acomete a sua família e as pessoas não conhecem muito, né? Até os próprios médicos não conhecem muito a doença. A doença de Machado Joseph, ela é uma doença hereditária.
E ela acomete a minha família já desde o século XIX, acho que desde o princípio, porque os casamentos aconteceram entre primos consanguíneos. E ela é uma doença cerebelar, né? Que ela afeta o cerebelo e o gen 14. Quando você é concebido, se você tiver a sorte, entre aspas, de ter, você já nasce com ela. É uma doença muito chata, digamos assim. Ela vai comprometendo. É degenerativa, né? Uhum. Ela é aos poucos, né? Vai comprometendo o equilíbrio, a fala, a visão. Eu tenho visão dupla, estou lhe vendo duplicando assim. As pessoas às vezes não percebem. Eu fecho um olho para enxergar melhor. E engasgos, vários problemas mesmo. O que eu me ressinto mais é o equilíbrio. Eu fico descoordenada, como uma criança quando está aprendendo as primeiras passadas, eu derrubo as coisas. Às vezes você não tem capacidade de fechar uma pasta de dente, de dobrar um lençol correto. Aí eu me impaciento, dobro o lençol e jogo no guarda-roupa, do jeito que tá. É assim. É uma doença rara, né? Como é que foi esse diagnóstico? A gente já sabe que já existiam muitos casos na sua família, mas aí você achava que realmente poderia acontecer com você? Olha, no início, a ataxia era conhecida como uma maldição da minha família, porque não se tinha conhecimento dessa doença. Era a maldição ou a doença da família. Quando uma pessoa começava a sentir isso, dizia, fulano foi tocado pela doença. Era assim que se conhecia. Um primo meu, que ele é economista, hoje em dia aposentado, já bem afetado pela doença, ele começou a sentir os sintomas. Como ele tinha recurso, que ele trabalhava no BNDES no Rio de Janeiro, ele viajou para o exterior e descobriu que essa doença veio de Portugal, da Ilha dos Açores. Aí começou a estudar. E ela começou a ser estudada na década de 70 do século passado. 2 cientistas que descobriram, o Machado e o Joseph. Por isso que tem esse nome, né? Por isso que tem esse nome. Assim, em Portugal já foram feitos vários estudos, e nos Estados Unidos, mas nunca se conseguiu chegar à cura. Quando o meu primo, o Edinho, começou a pesquisar, teve um cientista que estava fazendo estudo em ratos, outro no gene de uma mosca, para conseguir uma vacina ou alguma coisa. Mas há 15 anos que eu escuto falar nessas pesquisas e até hoje não se desenvolve, né? Nada. Segundo algumas pessoas que eu conversei, é porque não há interesse de laboratórios em pesquisar. Muito rara, muito rara. Porque ela é rara e acho que não rende muito, né? Hoje em dia também é mais difícil esse laço de consanguinidade, né? É um pouco mais difícil, né? Se bem que os casamentos da minha família ainda acontecem entre parentes. Naquela época, né, meu avô era senhor de engenho falido, mas o casamento foi de muito bom gosto. Eram primos e irmãos, meus pais. E até para se manter na família, né? Tanto bens, né, quanto reza a lenda da família que os casamentos se davam entre primos para não dividir herança. Aí eu me questiono que herança foi que... Era uma tradição, né, familiar também, verdade. Aí pronto, tem vários casos. Tem Quantos casos você tem um número? Olha, assim? Quando eu comecei a pesquisar com meu primo, tinha mais de 80. Mas eu creio que hoje em dia tem mais de 90 já. E como que você convive? Porque aqui a gente está vendo, você está super bem, fala, né, e tudo, mas são momentos assim que vem o desequilíbrio. Eu tenho a sorte, segundo o neuro que me acompanhava, que agora eu era acompanhada pelo Dr. Fernando, mas como a especialidade dele é epilepsia, ele me passou para a doutora Lívia, que está fazendo um estudo sobre essa doença. É complicado. No dia a dia, assim, eu tomo muito. Aí tive que começar as adaptações na minha casa. No banheiro de baixo já coloquei as barras de ferro, corrimão da escada já está adaptado. Falta adaptar os banheiros de cima, porque eu ainda tomo banho no banheiro de cima, ainda durmo no andar de cima da minha casa. Mas assim... Tudo para acessibilidade e a sua melhor locomoção, Hoje né? em dia eu não cozinho mais, porque eu estava levando muitas queimaduras. Aí já outra pessoa que na casa da minha tia que faz o meu alimento,
E por aí vai conseguindo conviver, né, Olívia? É uma adaptação. Você tem que se adaptar aos novos tempos, à nova realidade, né? E vivendo cada dia como se fosse cada dia um dia. Pois é. E novos projetos, né? Sempre tem que estar pensando, novos projetos. né? Já estou pensando em outro livro. É isso que eu ia lhe perguntar. Como é que está aí esses projetos? Olha, eu tenho um de poesias já pronto. E outros são assim, que eu penso em fazer uma compilação dos textos que eu escrevi no blog. Você tem o blog da jornalista Olívia de Cássia, né? Que já foi um blog muito utilizado até pela imprensa, que você colocava o seu dia a dia aqui do seu trabalho na Assembleia Legislativa como assessora, né? Colocava. E hoje é assim, tem muitos artigos com opinativos sobre existencialismo, as questões existenciais, e tem também sobre o cotidiano, né? E aí você pensa em juntar isso? Eu estou pensando em fazer uma compilação e quem sabe no futuro não é outro livro, né? Se for pelo financiamento, como você disse, né, essa vaquinha que cada vez mais todo mundo está fazendo aí para que seus projetos andem mais rápido, bom, né? Muito interessante. Assim. A gente, no final do livro, colocou o nome das pessoas que autorizaram e colaboraram. Tive a colaboração do doutor, autor do ABC das Alagoas, Francisco Reinaldo, de Brasília. Ele me ligou, se colocou à disposição e fez um depósito. E assim, ele ficou muito interessado porque a mãe dele é de Capela e foi vitimada pela mesma doença. Aí ele ficou interessado, disse que depois queria conversar comigo, mas foi bom, foi muito bom mesmo. Eu tive o apoio e queria agradecer de pronto, né? Todo o apoio recebido e ainda estou recebendo, porque muita gente está adquirindo e estou recebendo encomendas de fora, Rio, São Paulo, Paraná. Pois você entrega também, né, pelo correio, né? Eu coloco no correio. Como é que faz? Quem quiser adquirir o livro, saber mais sobre tanto a história, né, que acaba sendo a história de União dos Palmares, a sua história de vida, de infância e também a história da doença. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo pelo meu Tem o telefone, zap, né, de WhatsApp. A gente ou vai passar pelo na Facebook. tela já aí. Tem o 9653-1153, já a gente está passando aí na sua tela. Esse é o telefone, pode entrar em contato com você, né? Isso. Tem também no Facebook a fanpage, Olívia de Cássia. Tem o meu blog, né? Olívia de Cássia também. E tem o Instagram, que é @Olívia de Cerqueira. E aí lá o pessoal pode pedir. Pode pedir, né? Aí eu coloco. Eu mando o número da minha conta, a pessoa deposita. A tiragem você está conseguindo fazer aos poucos? Como é que você está fazendo essa tiragem? Poucos. A princípio a gente tirou pouco, tirou 150. Para o lançamento de União, imprimi mais 50. E dependendo da demanda, eu vou pedindo para imprimir mais. Pois é, aí você lançou aqui em Maceió, no MISA, né, Museu da Imagem e do Som, o livro, no dia 3 de agosto, não foi isso? E depois também em União, né? Palmares, conta pra gente como foi esses dois lançamentos. O lançamento do MISA foi fantástico. Tinha muita gente, porque os amigos da imprensa fizeram uma divulgação muito boa. Eu dei várias entrevistas, foram na minha casa e eu fui também, né, nos meios de comunicação, a rádio, TV e também os sites. Divulgaram muito bem e foi uma noite linda, né? Eu fiquei emocionada, porque era um sonho de muitos anos realizado, né? Aliás, quando eu resolvi fazer jornalismo, eu queria ser jornalista e escritora. E sonhava com Euclides da Cunha escrevendo em sertões. Que lindo, olha. E foi um sonho maravilhoso, realizado. Que bom. Então, vamos fazer assim, Olívia, já a gente fala sobre o lançamento em União dos Palmares também, que foi no dia do folclore, mas depois do intervalo. Até mais. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio.
agradeço todo mundo que está doando os cobertor, por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Estamos de volta com o nosso TV Cidadã, aqui com a jornalista e escritora Olívia de Cássia Cerqueira, que lançou recentemente o livro Mosaicos do Tempo. A gente falou anteriormente do lançamento oficial aqui em Maceió, que foi no MISA, né, no dia 3 de agosto. Conta pra gente também como foi o lançamento, Olívia, lá em União. Em União dos Palmares foi o lançamento Dia do Folclore, aconteceu na Casa Museu Maria Mariá. Não foi com a mesma intensidade do lançamento daqui, mas foi lindo. Ver amigos. Na sua terra, né? Na minha terra, que era um sonho meu lançar o livro na minha terra. Porque quando a gente fez a divulgação, eu digo, eu quero lançar em União também. Aí foi bom, foi muito lindo. Eu recebi o apoio também, teve o coquetel lá. A sua família se sentiu também prestigiada, né? Porque conta muito da história da sua família, né? E dessa importante passagem, né? A gente sabe que é uma enfermidade, mas ajuda também outras pessoas, não é, Olívia? Muita gente não conhecia, né? Sobre algumas coisas sobre a família também, muita gente... eu vi aquilo, encontro as pessoas no shopping, eu li seu livro, é até interessante ver a reação das pessoas. Eu recebo mensagem no Facebook, inbox das pessoas, comentando sobre o livro e achando maravilhoso, e se identificando com a minha história de adolescente e rebelde, né? Que eu fui muito rebelde na adolescência, e aí as pessoas se identificam. Eu fui da época do rock and roll, né, do movimento hippie, e aí eu namorei com um rapaz que foi hippie, era lá de União, e fui muito discriminada, e eu falo isso no livro. Da época, né? Dessa época. Quer dizer que você já era à frente do seu tempo, né? O pessoal também se identifica, né, dessa rebeldia de certa forma, sim. Eu fui a primeira mulher a fazer jornalismo na minha época, porque meus amigos eram tudo medicina, direito e engenharia, né? Verdade. Cursos nobres na época. E eu fui fazer jornalismo. E lancei essa moda da calça rasgada, que hoje em dia... Foi você que lançou. Eu lancei, só não registrei a patente. Eu digo às minhas amigas, elas morrem de rir quando eu digo, eu perdi de ficar rica. Porque, olha, eu pintei calça, eu arranquei cós, eu rasguei e apanhei porque Por fiz isso, né? A moda da rebeldia, né? E eu conto no livro que a minha mãe queimou tudinho. Porque naquele tempo, né, era uma coisa... Hoje em dia é moda, né, para todo mundo, grife, né? É de grife, né, para todo mundo. Então, quer dizer que, além de você dividir a sua história com os seus amigos, né, com os leitores, agora que você já criou um público, né, e aí vem os novos projetos, a sua própria família ficou descobrindo coisas também sobre ela, né? É um documento de família, seu livro, né? Também, né? Agora me conta a sua participação em algumas feiras literárias que estão acontecendo aqui em Alagoas. Onde foi que você teve, onde foi que você mostrou seu livro, onde foi que você participou? Eu fui para a Feira Literária do Jacintinho, recebi o convite do Carlito Lima. Flijaça, né? Flijaça. Carlito é uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito, e ele está sempre... É o incentivador da cultura no estado, né? Agora vai em várias feiras. E também fui para a Feira Literária da Barra de São Miguel, fui na Vila Nequim, onde meu livro está na livraria Beabá, e a Beabá é oficial das feiras literárias do Carlito.
conta para o pessoal onde é a Beabá, para quem quiser também comprar lá e quem não quiser entrar em contato com A vocês. Beabá, ela fica na rua do arcebispado ali. Sim. Né? Dos padres, dos Cursilhos. Sim. Ela fica quase em frente. É uma livraria que tem pequenininha, do lado direito de quem sobe a ladeira da catedral. E aí tá lá seu livro e também quem quiser pode Quem quiser pode entrar em com você, contato né? comigo no meu Face ou no meu celular, que é o mesmo do Zap. E conta pra gente, o que é que você acha, sua opinião como escritora, né? Dessas feiras literárias, porque a gente já falou aqui do Carlito, né? Que é um incentivador, Carlito Lima, incentivador dessas feiras literárias, começou em Marechal e agora, né, tá se espalhando aqui com parceria com a Prefeitura Municipal de Maceió, também fazendo em outros municípios. Isso realmente incentiva a leitura e incentiva o escritor? Incentiva, sim. E também é uma troca de conhecimento e um pouco de divulgação, né, do seu trabalho. As pessoas vão ali, entram no stand e olham, fulano escreveu um livro. Aí já olha, já se interessa. E você troca experiência, porque você conhece escritores também. Outros escritores estão lançando. Lá na Vila Niquim, eu conheci pessoas. É bom. Vai trocando trabalho contatos, é experiências, né? É uma troca, E aí você me falou que no seu livro tem essa parte muito destacada da sua adolescência, da sua rebeldia. Como é que você vê essa adolescência de hoje em dia, né? Que nas feiras literárias também tem um público muito infanto-juvenil, né? E é para que eles também aprendam esse gosto pela leitura. Como é que você vê essa juventude de hoje, né? Que está um pouco eletrônica aí. É muito diferente da minha época, né? Que eu tive a sorte de ter professores que me incentivaram a leitura, porque os meus pais eram quase analfabetos, vieram do campo, não tinha essa coisa, mas tinha o incentivo à educação dos filhos. E você escolheu jornalismo, e eu né? escolhi Uma jornalismo. carreira que precisa ler muito e escrever muito. Aí eu tinha professores muito bons, tanto lá em União quanto aqui, que eu estudei em Moreira de Silva. Tinha professores de literatura e português que eram muito bons, que me incentivaram. E lá em União eu comecei a ler, eu gostava muito de ler. Desde os 14 anos eu lia fotonovela, lia gibi, lia tudo que caísse nas minhas mãos. Até aqueles livros que eram proibidos. Você lia Eu também? lia tudo. E hoje em dia, por que essa juventude não está lendo tanto? Está muito assim? informatizada, né? A juventude de hoje, são poucos. Eu tenho poucos sobrinhos que gostam de ler. O negócio é o WhatsApp, é no tablet, mas você acha que estão lendo alguma coisa? Não, é só jogo e fofoca do Zap, fofoca das redes sociais, mas leitura é muito pouco, viu? Talvez matérias, né, sobre fofoca, TV, artistas, né? Talvez leem muito, mas não algo de qualidade, né? Os clássicos, né? Até na escola mesmo estão acabando que não está lendo os clássicos mais, né? É uma coisa que, assim, que eu acho muito interessante nas feiras literárias, que tem contação de história, que já é um incentivo para as crianças, para que elas comecem a adquirir o hábito da leitura. Que você, sem leitura, você não é nada, porque você viaja. Eu costumo viajar nas minhas leituras. Como eu sempre viajei muito pouco, eu viajo nas minhas leituras. Sempre foi assim, minhas viagens. Verdade. E você falou uma coisa interessante aí, porque a contação de história é para ele ouvir, né? Para a criança, para o adolescente ouvir, e daí buscar também depois o livro, né? Porque a contação começaria na infância, em casa, né? Com os pais. E é interessante porque quando tem a feira literária, os professores, eles destacam, por exemplo, a feira literária destacou a América, não estou lembrada do nome dela, sei que o sobrinho é Canuto, e o Luiz Gonzaga. E aí eles foram conhecer a história do Luiz Gonzaga, que eram os homenageados na Feira do Jacintinho, e eu achei interessante. Aí cada um falava um pouco da vida do Luiz Gonzaga, eu achei tão interessante. Sempre tem homenageados, né? E aí as crianças ficam estudando, cada né? homenageado, eles ficam estudando sobre aquela pessoa.
Aí eu acho a proposta super interessante. É verdade, aí vai fazendo com que eles chamem mais atenção, né? Façam outros tipos de... E né? até não conheciam, são crianças não conheciam, já vão... Aí chega em casa e digam, mamãe, papai, eu aprendi sobre Luiz Gonzaga. É interessante, É verdade, né, já vai estimulando a família também, né? Já que não foi estimulado de casa, aí vai ser ao contrário agora, né? Lá em Marechal, eu participei não como escritora, mas eu sempre gostei de participar, desde a primeira feira Marechal. Aí teve um ano que foi de Djavan, Cacá Os Diegues. homenageados, realmente, a gente lembra. Aí as crianças... Sempre estão estudando sobre as personalidades, né? Os poetas, os artistas, né? Os escritores. Acho muito importante isso. Olívia, a gente sabe que você tem esses projetos aí. Você falou que não viaja muito, mas vai viajar, né? Até porque é uma recomendação para que você, né, conviva com a doença de Machado Joseph, que viaje mais, Passei mais. Pois é. E aí, você vai viajar mais, vai passear mais? Tem agora uma viagem programada, que é uma viagem surpresa. Naqueles ônibus de turismo, a gente só sabe onde vai quando o ônibus começa a movimentar. Eita, que bom. Com o pessoal de União. Já estou me programando, já paguei a viagem. Carnaval, vou para Porto de Galinhas. Eita, que tá a programação boa. E tem que ser. É verdade, né, Olívia? Eu queria que você falasse desse sentimento, assim, porque é importante a gente falar, né, para as pessoas que não conhecem esse tipo de doença degenerativa, quando você teve o diagnóstico e daí você também com um problema, né, que você tinha de depressão. Quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei muito para baixo. Porque esse diagnóstico só é possível com o exame de sangue, que era muito caro na época, e que foi através dos bazares organizados pelos amigos que eu consegui fazer. Porque R$ 1.500 não é toda hora que você tem disponível para fazer um exame. E eu fiz a ressonância magnética, mas não era o suficiente para que o INSS aceitasse como problema, né? Aí esse exame, ele faz um mapeamento genético e acusa o tipo da doença. Aí eu fiz... E tem o grau, né, também, da doença. Qual o grau da sua doença? O meu é 3, tipo 3, o meu é SK3, que ele vai, a ataxia, ela vai até o grau 10. E como é que você se sentiu, assim, recebeu esse impacto dessa notícia? Eu costumo ficar muito para baixo, mas também eu tenho uma história que sou meio louca, eu gosto de comemorar. O primeiro psiquiatra que eu fui, ele disse que eu tinha esclerose múltipla e que tinha epilepsia. Aí eu discordei dele, eu disse que não tinha. E que são diagnósticos mais difíceis, né? E comecei a falar, eu disse, eu tenho quase certeza que eu não tenho essa doença. É verdade. Que eu tenho Machado Joseph, que a minha família já é portadora há muito tempo. Aí comecei a falar com ele, sabe? Aí cheguei em casa, eu chamei minha sobrinha e disse, vamos comemorar, que o médico disse que eu tinha esclerose múltipla. E fui comemorar num bar. E comemorou porque não tinha aqueles diagnósticos mais ruins, né? E você já sabia o que era e como conviver, né? Agora... Olívia, a gente está no minutinho final do nosso programa. Eu queria passar mais uma vez aí na tela o seu telefone de contato para quem quiser adquirir o livro. Qual o valor do livro? R$40. Pronto. E aí na tela a gente tem a sua fanpage, que é Olívia de Cássia, no Facebook. E tem o telefone, que é o 99653-1153. Falar com você para quem quiser adquirir o livro, né? E quem quiser que eu mande pelo correio, eu mando. Deposita na minha conta o valor do livro e o valor da postagem e recebe em casa. A gente espera, Olívia, que todos os seus outros projetos de compilação de tudo que você colocou no seu blog, de poesia também se realizem e que você venha aqui novamente para falar mais sobre seus novos livros, seus novos projetos. Eu agradeço muito o espaço e depois quero saber o horário que será exibido. Vamos lhe informar, sim. Facebook. Vamos lhe informar, sim. Obrigada por sua presença aqui e obrigada também, telespectador do TV Cidadã.